Olá, eu sou a Manu do Cachaça Gestor e hoje eu estou aqui para falar de uma ferramenta muito importante do sistema, a precificação do produto. Muitos produtores optam por fazer um preço fixo já incluindo o valor dos impostos, mas se esquecem que o valor da ST, da alíquota de ICMS-ST, varia de estado para estado. Com isso, o lucro fica variando e fica muito difícil fazer um bom planejamento financeiro. Também tem aqueles que falam, mas eu sou do Simples Nacional, não tenho que me preocupar com isso. Não é bem assim. Realmente o Simples veio para facilitar a vida do produtor, mas a alíquota de ICMS-ST ainda deve ser recolhida por fora do Simples. Ele é pago à parte. Mais informações sobre isso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar como que o Cachaça Gestor orienta a fazer essa precificação. Vamos lá? Para cadastrar um novo produto, é importante que você tenha primeiramente cadastrado os insumos e o blend. Para este vídeo de hoje eu já deixei essas informações previamente registradas porque o meu foco aqui é te mostrar como cadastrar o produto e fazer a precificação. Mas você pode ver como cadastrar os insumos e o blend nesse link que eu vou deixar aqui para vocês, que nele já tem um vídeo nosso informando como fazer esse cadastramento, tá ok? Vamos lá então, agora para a página do Cachaça Gestor. No menu lateral esquerdo, a gente vai em Produtos e vai abrir a página para você adicionar. Pode observar que aqui a gente já tem alguns cadastrados, mas eu vou adicionar um novo, então eu clico nesse botão verde aqui. Vou colocar aqui nessa página as informações que se referem ao meu produto. O nome dele é Cachaça MR Prata. Na descrição eu vou dizer em qual tipo de tonel que eu estou armazenando ele por quanto tempo. Essa minha aqui fica 6 meses em inox, mais 6 meses em Jequitibá. Nessa caixa aqui, estoque, eu vou informar 100 unidades. E isso quer dizer que eu tenho 100 unidades da minha cachaça MR Prata finalizada, já pronta para venda, tá bom? No preço de custo eu vou informar R$20 e o preço de custo, ele se refere ao valor de cada um dos insumos de forma unitária mesmo e em relação ao líquido que vai nessa garrafa. Mais detalhes também sobre o preço de custo, a gente tem em um outro vídeo que eu vou deixar também o link para vocês. Essa caixa aqui, que é o código ou antigo SKU, é um código de identificação do seu produto aí no seu alambique. E a gente informando aqui, esse código vai sair também na sua nota fiscal. Muitos clientes pedem esse código e você já registrando aqui, esse código é carregado para sua nota fiscal também. E a gente orienta a fazer o seguinte, utilizar as iniciais da cachaça, no caso aqui MR Prata, e a capacidade da garrafa. Ou seja, eu vou utilizar aqui nesse produto a garrafa Seduction de 500 ml. Então o nome do meu produto, o código SKU desse meu produto vai ficar MRP500. Nesse outro campo eu informo o número do mapa, e aqui eu estou informando o número hipotético. E esse outro campo, que é o JETIN ou EAN, é o código de barras. Também aqui eu vou indicar um número hipotético. Observe que a gente consegue cadastrar aqui no sistema Cachaça Gestor tanto produtos que sejam cachaça ou outras bebidas, porque muitos clientes também fazem, né, a comercialização de gin, de bebidas mistas. Então, aqui você vai registrar todas as suas bebidas e clicando nesse outros, ou seja, nessa outra caixa que está escrito outros, você consegue cadastrar outros tipos de produto, como rapadura, melado, outros produtos que também sejam comercializados. Vou manter aqui cachaça, porque é o que eu vou registrar, e selecionar cada um dos insumos agora que fazem parte desse produto. Nesse caso aqui o blend é o MR Prata, a garrafa é a Seduction, a tampa eu utilizo a rolha sintética
tem um rótulo e um contrarótulo para esse produto, todos já aqui registrados. E o lacre, eu vou utilizar aquele lacre transparente mesmo, aquele termoencolhível. Essas duas outras informações eu não relacionei nesse produto, mas essa embalagem aqui são embalagens individuais, ou seja, são sacolinhas de juta ou caixas de papelão, caixas de MDF que você utiliza para o seu produto, né, para poder ficar uma apresentação melhor. E aí você pode registrar em insumos e utilizar a categoria embalagem que ele vai se relacionar aqui para você selecionar. E nessa outra aba, que é a caixa, são as caixas de transporte que você utiliza. 6 unidades, 12 unidades, e aí você pode também registrar como insumo, informa a capacidade da caixa e consegue selecioná-la aqui. Essa outra caixa, ela é muito importante porque é a única que permite você selecionar mais de um item para o mesmo insumo. Então, você pode registrar, por exemplo, etiquetas, gravatinhas, você pode utilizar os selos, as medalhas que o seu produto possui, tudo você pode registrar como insumo e utilizar a categoria selos. E aí é possível você selecionar mais de um. Como eu vou fazer aqui agora, nesse meu produto eu tenho uma gravata e o selo da receita, certo? Uma vez informados, né, todos os dados aqui para descrever o meu produto, eu vou adicionar, clicando nesse botão aqui. E assim o produto está registrado no meu sistema e o estoque dele também está aqui informado. Eu vou mostrar para vocês os detalhes. Ó, cachaça MR prata, 6 meses em inox e 6 meses em jequitibá, 100 unidades em estoque e meu preço de custo R$20. Agora, para cadastrar o preço do produto, eu vou no menu lateral esquerdo, na opção financeiro, seleciono a opção preço de produtos e vai abrir essa página aqui para mim. Essa página, como você pode ver, já tem alguns produtos cadastrados. Mas eu vou cadastrar um novo preço, que é para o produto que eu acabei de criar. Então eu venho em adicionar, seleciono esse produto, que é a MR Prata. E aqui vocês podem observar que é possível registrar o preço tanto por MVA como por pauta. As informações de preço de custo, impostos e despesas administrativas são iguais para essas duas formas de precificação. Contudo, quando é para pauta fiscal, eu devo informar a pauta e o estado a que ela se refere também. Somente isso são as informações que diferem entre MVA e pauta fiscal. Para esse exemplo hoje, eu vou fazer o cadastramento por MVA. Vamos continuar aqui então. O preço de custo é R$20. Você pode ver que já o sistema mesmo já informou aquele preço de custo que eu informei quando eu cadastrei o produto. Agora eu vou informar os impostos. Aqui nesse exemplo, eu vou utilizar 4,5%, que é a porcentagem que é paga para quem é optante no Simples na primeira faixa. Se você precisa saber qual que é a porcentagem aqui de impostos que você paga pelo Simples, se é da primeira faixa, da segunda faixa, isso você pode conferir com o seu contador e ele te informa exatamente qual é esse percentual. Já as despesas administrativas são aquelas despesas que não se referem diretamente à produção. São as despesas depois do seu produto pronto que você vai ainda ter com ele. Despesas com vendas, as despesas do seu escritório ou da sua loja, despesas com pessoal, despesas com honorários de contabilidade, advogados, tudo isso você deve informar aqui também em percentual. Para esse exemplo, eu vou utilizar 5,5%. Mas é um número hipotético também, a gente está fazendo aqui só uma simulação. Agora é a parte mais importante da precificação, porque aqui você vai informar o seu tipo de cliente, né, uma categoria do seu cliente, a margem que você deseja obter ao vender para esse cliente e a gente vai formar o preço de venda.
sabendo que, além desse preço que está me cobrindo preço de custos, despesas com impostos, despesas administrativas, ele ainda está me garantindo a margem que eu vou informar e vamos ter o ST acima desse valor. O ST vai ser calculado após a gente firmar o preço de venda. Vamos lá, então, colocar aqui primeiro o meu cliente distribuidor. Eu quero uma margem de 20% e eu não tenho comissão para esse tipo de cliente. Quando a gente não tem comissão, precisamos informar 0, não podemos deixar esse campo em branco. Sendo assim, o preço aqui já foi calculado, sabendo que a alíquota de ICMS-ST ainda será calculada acima desse valor. Mas isso eu vou mostrar para vocês depois na tabela já finalizada, porque o sistema Cachaça Gestor já faz esse cálculo para você, para todos os estados brasileiros. Vou adicionar aqui mais um tipo de cliente, mais uma categoria, que é um cliente revendedor. A margem de lucros para o revendedor, 30%. E também aqui não tenho comissão. Já formou aqui o meu preço. Eu vou agora adicionar outro tipo de cliente, outra categoria, que é bar e restaurante, onde eu tenho 40% de margem de lucro, mas eu pago comissão de 10% para o meu vendedor externo. E vou adicionar também uma categoria que não tem ST, que é o consumidor final, e é onde eu pratico uma margem maior também. Vou selecionar aqui, consumidor final, uma margem de 60%, não tem comissão, e aqui já formou o meu preço. Observe que todos esses outros aqui primeiros que a gente cadastrou, distribuidor, revendedor, bar e restaurante, tem um ST, além desse valor ainda será calculado ST, e o consumidor final não tem. Não vai ter, ele já está adicionado aqui, já está marcado que não tem. Na hora que eu clicar em adicionar, o sistema vai calcular o preço para cada um desses clientes, para cada estado brasileiro. É muito importante também lembrar que você pode criar categorias novas de clientes para você personalizar o seu sistema e criar, por exemplo, margens de lucro e preços diferenciados para clientes diferenciados, tá bom? Vamos ver aqui então agora. Eu vou selecionar somente o produto que a gente cadastrou agora, para vocês verem que ele já vai informar o valor desse produto mais ST para o estado de Minas Gerais, que é o estado de origem dessa conta aqui que eu estou utilizando. Vou selecionar aqui, MR Prata, clico em filtrar e aqui ela gerou para mim essas informações. A cachaça MR Prata para distribuidor, revendedor, bar e restaurante e consumidor final no estado de Minas Gerais. Observe que o preço de custo está aqui, os R$20 que a gente informou, a margem também que eu informei para cada um deles, se tem ou não comissão para o vendedor, o preço de venda que o sistema calculou no momento em que eu estava registrando e a ST que ele calculou depois. Ou seja, esse aqui que é o preço de nota fiscal, que deve ser o preço para eu negociar, para eu repassar para o meu cliente. O meu revendedor, por exemplo, o meu vendedor externo, por exemplo, ele deve estar sempre com esses dados aqui, com esses valores muito bem definidos e atualizados para que ele possa fazer a venda no valor correto. Vocês podem ver também nessa outra caixa aqui que a gente pode afinar mais as informações dessa tabela. Você pode, por exemplo, incluir o FCP e eu vou tirar aqui dessa tabela o meu preço de custo, por exemplo, e a margem. E aí você vê que a tabela é novamente configurada somente com as informações que eu desejo. O estado, a comissão, o preço de venda, ST, o preço de FCP, no caso para Minas Gerais não tem, e o preço de nota fiscal. Agora eu vou fazer um outro tipo de filtro para mostrar para vocês o
a formação desse preço para cada estado e para a gente poder comparar também, porque mesmo com margens diferentes, dependendo da alíquota de ICMS, a gente tem preços bem diferenciados e muito acima dos valores para o consumidor final, que é o que tem margem maior. Então eu vou filtrar aqui por estado, primeiramente, vou selecionar todos e vou selecionar todos os estados e ver a minha tabela agora. Clico em filtrar. Ótimo. Agora vocês podem ver que nós temos o preço para cada um dos 4 tipos de cliente que nós registramos para cada estado brasileiro. Eu vou clicar aqui em preço de nota fiscal para fazer um ordenamento decrescente para vocês observarem o seguinte. No estado do Amazonas, por exemplo, a ST está dando R$ 29,50. Isso para bar e restaurante, que eu tenho uma comissão de 10%. Esse valor ele está maior que para o consumidor final, por exemplo, que tem uma margem de 60%. Dessa forma, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ao fixar um preço de venda, não observando esse valor aqui, ou seja, fazendo a conta inversa do que nós fizemos aqui, do que o sistema Cachaça Gestor orienta a fazer, que é o markup. Mais informações, inclusive, sobre o markup, tem um outro vídeo nosso aqui bem completo e uma tabela para você, uma planilha, né, para vocês fazerem download, informando como fazer essa formação de preço utilizando o markup, que é como o sistema Cachaça Gestor já faz, que cobre todos os seus custos e vai calculando a comissão e calcula também o imposto de acordo com o seu preço de venda e não com o seu preço de custo. A gente não vai adicionando ao seu preço de custo. A gente faz o cálculo a partir do preço já finalizado. Vou mostrar agora para vocês em uma outra planilha como seria o inverso. Por exemplo, se eu decidir que o preço de nota fiscal, o preço final do meu produto, seja R$ 50 para qualquer estado que eu vender. Vamos lá. Eu vou utilizar como exemplo aqui a alíquota do estado do Amazonas, que a gente vai gerar um fator multiplicador para poder identificar qual que é esse valor do imposto em relação ao meu preço de venda. Para isso, basta eu pegar o preço de nota fiscal e dividir pelo preço de venda. Vou mudar aqui a tela e ir para outra planilha que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Nessa planilha aqui eu tenho, por exemplo, estado do Amazonas, preço de custo do meu produto, R$ 20, a margem de 40% que eu informei para bar e restaurante, despesas administrativas, impostos, comissão de 10%, todas essas informações eu já informei lá no sistema também. Essa parte aqui de cima da tabela é exatamente como o sistema Cachaça Gestor funciona. Então a soma dessas despesas aqui, mais essa margem dá 60% e meu markup 40%. Totalizando um preço de venda R$ 50. O fator multiplicador para o estado do Amazonas é 1,634. Como que eu descobri isso? Eu pego aquele valor de nota fiscal, que é o preço de nota fiscal, R$ 81,70, e vou dividir pelo preço de venda. Veja só, R$ 81,70 dividido por 50, que é o preço de venda do meu produto. 1,634 já está aqui identificado para mim. Então quer dizer que se eu resolver fixar o meu preço em 50, ou seja, se o meu preço de nota fiscal for R$ 50 para esse mesmo produto, para qualquer estado brasileiro, como que eu faço para descobrir o valor de venda, visto que o preço de nota fiscal vai ser R$ 50? Basta eu pegar o preço que eu decidi, que vai ser o meu preço fixo, por exemplo, e dividir pelo meu fator multiplicador. Dessa forma, a gente viu que dá R$ 30. Vou voltar aqui à calculadora. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu pegar o valor que eu decidi fixar para o meu produto, R$ 50, e dividir
pelo fator multiplicador que eu já encontrei, 1,634, eu tenho o total de R$ 30,59. Vou arredondar aqui para 30,60. Observe que no momento que eu modificar nessa outra planilha aqui, que é a conta inversa, ou seja, ao invés de eu definir o preço de venda e nesse preço a alíquota de ICMS ser calculada, eu vou decidir o meu preço de nota fiscal, por exemplo, vou definir que meu produto é R$ 50 para qualquer estado no Brasil e eu vou cobrir esses impostos para esse meu cliente. É como se fosse isso, o pensamento é esse. Então eu travei aqui o preço, R$ 50, vou marcar ele aqui de outra cor para vocês verem. Esse é o preço de nota fiscal. Se eu vender a R$ 50, preço de nota fiscal para o Amazonas, qual que é o valor do meu produto? Eu já fiz a conta aqui, vocês viram, 50 dividido por 1,634, que é o fator multiplicador, meu preço deu R$ 30,60. Observem que na hora que eu mudar aqui R$ 30,60, esses outros valores aqui, ó, todos vão mudar, inclusive o preço de custo, que a gente bem sabe, não é um valor que vai variar. Então veja bem, eu já coloquei aqui, eu vou clicar. Olha só, o meu lucro, por ser um percentual do valor de venda, ele já modificou. As despesas, a mesma coisa. Os impostos, a comissão, que antes era R$ 5, agora passou para R$ 3,06, porque o meu valor de venda já é R$ 30,60. E o preço de custo também modificou, mesmo a gente sabendo que preço de custo não varia, é um preço fixo. Ou seja, fazendo um preço fixo para todos os clientes, indiferente do estado, você acaba onerando a sua margem de lucro, porque o preço de custo não vai variar. A conta correta, né, o cálculo correto, se eu definir que R$ 50 é o meu preço fixo de nota fiscal, seria esse aqui, ó, o lucro que eu acho que é 12,24, não é. Na verdade, ele é 4,48. As despesas, os impostos e a comissão são os mesmos. E o preço de custo não é 12,24, como modificou aqui, depois que eu mudei o preço de venda. O meu preço de custo permanece R$ 20, que foi o que eu informei. Então, e aqui vocês veem que dá um total de 30,60, igual aqui em cima também. Só que esse daqui é uma forma equivocada de calcular, porque ele considera que o seu preço de custo também vai variar, e isso não acontece. Dessa forma, o que a gente pode identificar é o seguinte: visto que o preço de custo permanece R$ 20, o meu lucro, que antes, vou mostrar aqui para vocês, o meu lucro que antes era R$ 20, na verdade, ele é apenas R$ 4,48, que é a diferença que falta do meu lucro, porque eu preciso cobrir aqui o meu custo. O lucro real, que antes eu acreditava ter 40%, na verdade eu tenho 14,64%. Ao fazer esse cálculo inverso, a minha proposta é mostrar para vocês que é muito importante definir o preço de venda e trabalhar com o seu cliente com o preço de nota fiscal. Porque se você definir um preço fixo de nota fiscal, o seu lucro vai variar constantemente a depender do estado para onde você vende. Então, o produto que eu vendo a R$ 50 aqui em Minas Gerais, eu não posso vendê-lo a 50 para São Paulo ou para o Amazonas, por exemplo, que tem uma alíquota, né, significativa, os impostos lá são bem maiores. Não é o mesmo valor de nota fiscal para cada um dos estados. Eu tenho que definir e deixar fixo o meu valor de venda. Então, o que vier acima disso, não tem problema. O meu lucro, essa margem que eu defini, se é 40%, se é 50%, a depender do tipo de cliente, isso não vai variar. É claro que, de posse desses dados, fica muito mais fácil fazer um bom planejamento. Por quê? Mesmo sabendo que o seu lucro será reduzido, se a sua estratégia, por exemplo, é ganhar mercado, é um produto de entrada, ótimo. Mas pelo menos você vai ter claramente essa informação de que o lucro, né, o valor que você está tendo de retorno com esse produto, que poderia ser R$ 20, não é. Na verdade, é só R$ 4,48. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra funcionalidade do sistema que facilita muito, principalmente para você que tem um vendedor externo
para que ele esteja sempre de posse, né, sempre munido das informações corretas para fazer. Eu vou voltar lá no sistema e mostrar fazendo um novo filtro. O produto é a cachaça MR Prata. Eu vou selecionar sim os 27 estados ainda, mas agora eu vou selecionar somente um tipo de cliente, que é bar e restaurante. Clico novamente em filtrar e o sistema vai informar somente esses dados que eu solicitei, que eu informei que eu quero identificar. Então, a tabela está bem aqui. Você pode ver que continua sendo de forma decrescente, né? O maior preço está aqui para o estado do Amazonas. E aí temos a formação de preço para todos os outros estados, com o destaque da alíquota de ICMS e de FCP para cada um deles. Essa tabela aqui é uma boa ferramenta para o seu vendedor. Mas então, como que eu posso afiná-la, né? Deixar ela com mais informações ou menos informações, deixá-la somente com as informações necessárias? Eu clico nessa caixinha aqui e vou selecionar o tipo de cliente. É um tipo de cliente só. Eu vou tirar então aqui, vou deixar o estado, o produto, o preço de custo não é necessário nesse momento, muito menos a margem. A comissão vou deixar, porque o meu vendedor que vai estar com essa tabela, né, para ele trabalhar. Preço de venda, ST, FCP e nota fiscal. Então eu vou tirar o preço de venda para que ele apenas tenha a informação do preço e nota fiscal, porque é esse preço que ele vai utilizar para fazer as vendas dele. Veja bem, a tabela fica dessa forma, só com o estado, o produto, a alíquota de ST e o FCP, para cada um dos estados brasileiros. O seu vendedor estando com essa tabela, ele tem muito mais chances de fazer uma venda correta e na hora de fazer, por exemplo, a nota fiscal, fazer a venda no sistema, como esses dados já estão todos cadastrados, todos organizados, fica um processo muito mais simples e o próprio sistema vai puxando essas informações, evitando transtornos, evitando problemas na hora de fazer esse documento. Aí, o que eu quero mostrar para vocês, a outra função, é que essa tabela ela pode ser impressa. Basta você clicar nesse disquetezinho aqui, na margem, no canto superior da tela, vai gerar essa tabela em PDF para você fazer impressão ou arquivar. Veja só. Aí, clicando aqui, eu faço a impressão dessa minha planilha, dessa minha tabela, e o meu vendedor está aí com as informações corretas para fazer as vendas. Bem, para hoje é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se gostou do nosso conteúdo e se esse vídeo gerou valor para você, deixe aqui o seu like e compartilhe com outros cachaceiros e cachaceiras para que possamos cada dia mais profissionalizar o mercado do destilado brasileiro. Forte abraço e até breve!